E quando eu ouvi essa ministração, eu repeti isso, eu falei isso lá. E aí, queridos, automaticamente, né? Onde tem um filho de Deus, tem os filhos das trevas. Aqui ninguém cresce, aqui ninguém é promovido, aqui ninguém recebe promoção. Eu estou aqui há 15 anos na mesma função. Aí eu lembro que eu fiquei nervoso, querido, isso é uma característica minha, né? Eu sou colérico, né? Eu sou tão colérico que eu não aceitava ser colérico. Eu queria determinar o meu temperamento. E aí, queridos, eu às vezes falo primeiro e penso depois, né? Isso é uma característica de um colérico. Aí eu falei bem assim: não dá certo, não é promovido você, que não é filho de Deus, mas eu sou filho de Deus e eu vou ser promovido sim, e vou ser abençoado aqui e vou crescer aqui. A pessoa deu aquela risada sarcástica e falou bem assim: eu quero ver. Fui chefe dele. Fui chefe dele. Tratei ele mal? Não, pelo contrário, tratei ele bem. Sabe, queridos, então Deus, ele tem o melhor para você. O problema é as suas escolhas. Você vai muito na onda de amigo, você se envolve muito em conversa errada, é fofoca, fica brigando com a sua esposa sem motivo, sabe? Fica discutindo com seu marido sem motivo, fica perturbando a cabeça dos seus filhos sem motivos. Sabe, queridos, vem para o culto, vem para a igreja, não aguenta ficar sentado, ouvir a palavra, toda hora levanta e sai, que fica conversando, e depois quer ser abençoado, queridos. Ontem nós tivemos um culto aqui, minha esposa chegou maravilhada em casa. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu nesse culto? Minha esposa chegou falando assim: amor, mas que palavra maravilhosa. E ela começou a explicar para mim a palavra. E eu achei legal, queridos, que a primeira coisa que ela falou, normalmente ela fala: a comida estava boa, né? Não deu para todo mundo, teve gente que ficou sem. Não, dessa vez ela começou a falar da ministração, queridos. E ela começou a falar da ministração e começou a falar da história de Esther, de Vaste, e por que Vaste perdeu a coroa dela, porque ela fez a vontade dela, ela fez o desejo dela. E por que Esther conquistou a coroa? Porque Esther ouviu o conselho do primo, ouviu o conselho do eunuco, sabe, estava disposto a ouvir todo mundo. Esther decidiu andar com pessoas que acreditavam nela, pessoas que viam o potencial nela. E eu comecei a olhar e falei: não, Débora, você está falando aí para mim, eu estou com vontade de pregar amanhã isso aí. E começou já a vir na minha cabeça, né? E daqui a pouco eu vou: para de falar no salão de cabeleireiro sobre o problema do seu marido, vai falar com Deus, você está perdendo a sua coroa. Aí, ó. Sabe, queridos, e sabe o que me deixa triste, queridos? Sabe o que me deixa triste? As pessoas da igreja não valorizam. A maioria das mulheres que vem é visitante. A maioria. Mas o reino de Deus é assim, queridos. E você vai ver isso. Deus, ele abre a mesa para todo mundo. Por exemplo, as mulheres que vieram aqui ontem, pelo que minha esposa falou, da forma que ela me falou, saíram daqui impactadas. Sabe, queridos? Por quê? Porque Deus, ele estendeu uma mesa, e ele abriu o convite, e ele chamou, ficou anunciando aqui. Só que infelizmente, queridos, a maioria das pessoas da igreja não vem, né? Quando a gente faz um evento desse, a maioria é visitante, é de fora, porque Deus, ele age dessa forma. E eu falo para você, eu vou perguntar para você uma coisa: faz quanto tempo que você está na igreja? Quando que você vai começar a valorizar a mesa da igreja onde você serve o Senhor? Quando? Sabe, queridos? Quando? Isso eu não falo só para as mulheres, não. Eu falo para os homens também, porque a gente faz aqui o Homem ao Máximo, é uma bênção. Vem gente de fora, de longe, queridos, participar dos Homens ao Máximo. E os da igreja? Eu acho que eu vou ministrar, eu vou fazer o seguinte, eu estou pensando aí, pastor Rafa, eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer que nem a congregação, eu vou separar aqui, ó, vou convidar as mulheres, e nós vamos fazer um churrasco para elas, porque eu tenho certeza que ela vai trazer os maridos. E aí eu falo para elas assim, ó: vocês estão aqui, mas não precisam ouvir, porque eu vou pregar para eles aqui, vocês só se preocupam com o churrasco. E vou falar sem dó, pastor, do jeito que a gente fala aqui com elas aqui.
Porque você acredita, pastor? Teve gente que veio, homem que veio para o encontro de mulheres aí ontem, e não veio para o homem ao máximo. Sabe, queridos, e outra coisa também que minha esposa falou para mim, minha esposa é dedo duro, falou bem assim, sabe qual foi o mais impressionante, Rubens? Eu falei, o quê? A palavra está tão maravilhosa que eu não vi durante a palavra uma mulher levantando para ir no banheiro. Eu falei, não é possível, vamos orar, fazer isso no culto de domingo? Não é possível, não é? Por quê, queridos? A gente perde a bênção, a gente perde a oportunidade. Deixa eu te falar um negócio para você, pelo amor de Deus, entenda uma coisa de uma vez por todas. O que Jesus tinha que fazer para mudar as nossas vidas, Ele já fez. Presta atenção no que eu vou falar. Ele não tem obrigação de fazer mais nada. A partir de agora, queridos, a partir daquele momento da cruz, é com a gente, as nossas escolhas, as nossas decisões. É as nossas decisões. Deixa eu falar um negócio para você. É certo ou errado roubar? Fala alto, é certo ou errado roubar? É certo ou errado trair a esposa? É certo ou errado matar? Deixa eu perguntar para vocês, isso é certo e errado só para a gente ou para a sociedade? Para a sociedade. Agora deixa eu te falar, esses certos e errados, de onde que você acha que saiu? Da Bíblia. Depois que Jesus nasceu. Porque antes de Jesus nascer, o imperador, ele falou bem assim, fez isso de errado, pode matar. Não tinha problema matar a pessoa, não tinha problema trair a esposa. Pelo contrário, homens tinham várias mulheres. Depois que Jesus nasceu, queridos, as coisas mudou. Então entenda uma coisa, nós, a igreja de Cristo, estamos com a essência e com a maravilha de Deus nas nossas mãos. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Por isso que não tem mudança na sua vida. Porque quando o pastor fala alguma coisa, o pastor é ignorante. Que ignorante nada, ignorante é você que não entende a palavra de Deus. Está aí 200 anos sentado na igreja e não toma postura. O pastor não é ignorante não, porque o pastor está mudando de vida. Ele está lendo a Bíblia, ele está estudando, ele está aplicando na vida dele. Ignorante é você que reclama de tudo, que fica só fofocando, falando mal dos outros. Sabe, queridos, é que nem família, queridos. Às vezes a mãe está com um filho, fala mal do outro filho para um filho. Aí depois está com outro filho, aí fala mal do... Queridos, só trazendo desunião. Então por isso que eu quero que você entenda uma coisa. O fato de você ser feliz, dar certo na sua vida, não depende de Deus, depende de você, das suas escolhas, das suas decisões. Por quê? Porque eu quero conversar isso com vocês, porque Deus tem o melhor para nós. Ponto final. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz: se quiserdes e ouvires, comereis o bem desta terra, né? Ou o melhor desta terra. Só isso, queridos, porque a gente vai falar sobre o seguinte: se quiseres, me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Você lembra que eu falei para você que para tudo dar certo na sua vida a escolha é sua, porque Deus quer que dê certo? E qual que é o problema? O problema é que você é influenciado por um monte de coisa. Quando a gente olha para esse trecho aqui da palavra de Deus, o Senhor, Ele ofereceu o melhor, queridos, o melhor para os que desejam ser abençoados e dão ouvido à sua voz, né? Só que quando a gente lê aqui na palavra de Deus, para você comer o melhor dessa terra, que é a vontade de Deus, e isso fique bem claro aqui, tem duas condições importantes que é falada nesse único versículo, que é: primeiro, se quiserdes, você tem que querer. Você quer o melhor para sua família? Você quer que seu filho seja um homem? Você quer que sua filha seja uma bênção, seja um refém? Então escolha você. Para que você vai ficar no boteco? Para que você vai ficar falando palavrão? Para que você vai ficar vendo pornografia no celular?
Você não quer que a sua família seja melhor, você não quer que a sua esposa seja melhor, para que você vai se envolver com coisa errada? Porque para mim é o seguinte, queridos, se envolve com coisa errada é porque não quer. Se tem a oportunidade de vir num culto de homem ao maço para ouvir verdade, se tem a oportunidade de vir num culto de mulheres aqui para poder aprender, para ouvir verdade e não vem, é porque não quer. Não quer. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito, queridos. Ah, pastor, mas você sabe que eu não tenho tempo. Não tem tempo? Deixa uma pedrinha aí do seu rim, decidir ficar parada no canalzinho, no ureter seu, você vai ver se você vai cancelar toda a sua agenda. Tem tempo sim, queridos, o problema é que a gente não quer. Ah, pastor, meu casamento está destruído, porque você não quer fazer que ele seja uma bênção. Porque é tudo uma questão de escolha, queridos, escolhas certas. Por exemplo, pastor, eu tenho um problema, minha esposa é ciumenta, a gente briga muito. Briga porque você não quer andar com ela o tempo todo. Porque se você andar com ela o tempo todo, você vai ver que não vai ter esse problema de ciúmes. Agora, por que tem ciúmes? Por que tem briga? Porque vocês andam separados. Aí se levantarem uma fofoca, vai dar vazão para fofoca, porque vocês vão estar separados. Que nem uma vez, uma pessoa de má índole, no início do meu casamento, chegou para minha esposa e falou bem assim: o Rubens foi lá em casa me procurar. Quando minha esposa ouviu isso, ela falou bem assim: fulana está louca. Realmente está louca, por quê? Porque eu ando com a minha esposa, onde eu estou ela está. Sabe, queridos, então é isso, é uma condição. Se quiserdes, a primeira condição, você quer? Quero, pastor. Só que aí você vai ter que ter disposição para ouvir, né? Porque aí vem depois: e me ouvides. Aí você vai receber uma promessa gloriosa. E que promessa é essa? Comereis o melhor desta terra. Pastor, por que eu não como? Porque você não quer e porque você não ouve a Deus, né? As duas condições. Pastor, mas eu quero. Então começa a ouvir a Deus. Ah, pastor, mas como é que eu tenho que ouvir a Deus? A palavra de Deus nos diz: marido, amai a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Pronto, é o segredo para o marido dar bem com a mulher. Aí para a mulher: mulheres, submetam aos vossos maridos. O que significa isso? Que a mulher, queridos, o marido, ele foi feito para amar, não foi para receber amor. O marido, ele quer respeito. Sabe, queridos? Deus, ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Olha só o que o Senhor Jesus diz em Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas para os que lhe pedirem. Eu não falei para vocês, queridos, que eu estou querendo me livrar de algo na minha vida já há muito tempo, e eu decidi mudar, só que eu pedi ajuda para Deus, e Deus está me ajudando. Porque Deus quer o melhor para mim, queridos. Deus, ele quer o melhor para você. Você acha que Deus quer ver a gente numa cama de hospital morrendo? Não, Deus, ele quer recolher a gente com saúde. Pastor, me explica isso. Eu explico sim, nós podemos morrer com saúde, queridos. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, queridos? Não basta apenas querer o melhor dessa terra, porque a gente quer, queridos, todo mundo quer um bom casamento, todo mundo quer ser feliz no casamento, todo mundo quer ser bem sucedido financeiramente. Mas como é que as pessoas querem isso? Fazendo um videozinho no YouTube. Só que não vai rolar. Tem que ter disposição para correr atrás, queridos. Tem que querer, tem que ouvir a voz de Deus. Deus está pronto para ajudar os que querem ser ajudados e abençoar os que querem ser abençoados. Entenda uma coisa: Deus, ele sempre vai estar pronto. Só que entenda uma coisa: você precisa querer, e isso me faz amar a Deus, queridos. Sabe, quando eu vejo assim, eu lembro da minha mãe. Eu falo: minha mãe era que nem Deus. Porque às vezes ela cozinhava um negócio e falava bem assim: mãe, eu não gosto disso. Você não gosta, não come, porque é o que tem. Né? Minha mãe, queridos,
na dificuldade financeira dela, ela sempre cozinhava o que era melhor para a gente. Então, tinha um fígado de boi lá toda semana, por quê? Porque era bom para nós, né? Só que você tem que querer, né? A gente vê a indústria da alimentação aí cada vez mais crescendo e a gente vê que está estragando a sociedade, né? A gente sai daqui domingo à noite, vê trânsito, pastor, aonde? Na entrada das lanchonetes do restaurante. Por quê? Porque o pessoal Só que é uma escolha sua, queridos. Você decide. Se você quiser viver uma vida saudável, você pode viver, ninguém vai te impedir. Mas se você quiser viver uma vida relaxada, você também pode viver. Deus, Ele nunca vai nos obrigar, querido, a nada. Então Ele nos deu a condição de nós sermos abençoados. Mas ser abençoado depende mais das escolhas que nós vamos fazer agora, do que o que Deus irá fazer. Então por isso que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque você precisa tomar uma decisão. Primeiro, querido, se quiser, diz, né? Você quer ser abençoado? Isso poderia parecer uma pergunta óbvia, afinal de contas, né? Quem não quer ser abençoado? Entretanto, alguns parecem não quererem a bênção. E realmente tem, queridos. Tem muito mais pessoas que não querem ser abençoados do que pessoas que querem. Pastor, não é possível. É sim. É sim. O salmista, olha só o que o salmista diz, ó. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele, está em Salmo 109, 17. Então algumas pessoas, queridos, parecem amar mais a maldição do que a bênção. Querer ser abençoado, queridos, é a primeira condição para desfrutarmos o melhor dessa terra. Você sabe quando você não quer ser abençoado? Quando você decide pecar. Você sabe quando você não quer ter saúde? Quando você decide fazer coisas erradas para a sua vida. Aí você fala para Deus, Deus me dá saúde. Aí continua bebendo. Deus me dá saúde, continua fumando. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Tem uma irmã aqui na igreja que ela tem um testemunho maravilhoso. Ela ficou livre do cigarro mais de 30 anos fumando. Por quê? Porque o pastor cobrou, porque na igreja não pode? Não, queridos. De jeito nenhum. Porque ela decidiu pedir ajuda para Deus e Deus ajudou. Porque ela percebeu que aquilo fazia mal para a saúde dela e ela queria ser liberta daquilo. E a partir do momento que ela escolheu querer e pediu ajuda para Deus e se esforçou, Deus ajudou. Então, queridos, nós temos que ter essa condição. Poxa, olha a vida de Davi. Davi sabia que mesmo errado, Saul era ungido do Senhor. Só que Davi queria ser abençoado, por isso que ele tomou a decisão de não se levantar contra o ungido do Senhor. Por que você fala mal do seu pastor? Porque você não quer ser abençoado. Por que você fala mal da sua liderança? Por que você fala mal dos seus pais? Por que você fala mal da sua esposa? Porque você não quer ser abençoado, queridos. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Você sabe qual foi o pecado que mais matou na Bíblia? Quando você olha lá o início, né? Que você vê lá que teve o quê? A idolatria, né? Você vê que teve um número de pessoas que morreram por causa da idolatria, no bezerro de ouro. Depois teve lá o problema sexual, né? Que ouviu o conselho de Balaão, introduziu o pecado, morreu o dobro de pessoas. Então, o pecado sexual mata mais que a idolatria. Qual foi o pecado que murmurou, que dizimou uma nação inteira? Por que o povo de Israel morreu no deserto? Qual que é o pecado que mata mais, de acordo com a Bíblia? Murmuração, queridos. Pelo amor de Deus, para de reclamar.
Por causa da murmuração, da reclamação, queridos, a nação inteira de Israel morreu no deserto. Por causa da murmuração, queridos, e Deus deu aviso antes, serpentes venenosas apareceram no meio do povo. Então, se você quer ser abençoado, você tem que querer. E para querer, queridos, você vai ter que lutar contra o pecado, principalmente a murmuração. Principalmente a murmuração, principalmente a reclamação. Sabe, se contente com aquilo que Deus te deu. O Senhor advertiu os que não querem a bênção. Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vós convertedes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Por quê? Porque escolheram fazer as tuas vontades, os teus desejos. Só que depois também não adianta reclamar a Deus e pedir ajuda para Deus, não. Você escolheu. Deus não tem nada a ver com isso. Ele te deu a oportunidade de escolher. Sabe, queridos, o Senhor deixa o homem livre para fazer a sua escolha. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio 30, 19, 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha, preste atenção, contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu te falar um negócio, a mesma condição tem hoje, a bênção e a maldição. O que você está escolhendo? Pastor, eu escolho a bênção. Então por que você tem dívida? Porque a Bíblia diz que dívida é o quê? Dívida é o quê mesmo, irmãos? Ah, pastor, mas o próprio Jesus Cristo denunciou que Jerusalém não quis ser amparada por ele. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então a bênção, queridos, ela depende muito do fato de você querer. Na verdade, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença na sua vida, você tem que querer. E o querer, queridos, ele tem que gerar disposição. Disposição para quê? Para você fazer o correto. Porque você só consegue algo na sua vida quando você quer, quando você sonha. Sabe qual que é o meu maior sonho, queridos? Ir para a eternidade. E o que eu preciso para realizar esse sonho? Eu preciso ficar firme com Jesus. Eu preciso parar de reclamar, criticar as outras pessoas. Nós somos muito bons para criticar. E a gente critica. E a gente critica pastores de outras igrejas. E a gente critica. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Eles estão pregando a palavra. Eles estão juntando as pessoas. E nós? Agora, queridos, também nós estamos chegando em momento de campanha. Sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica criticando. É um momento da gente escolher, é um momento da gente analisar, a gente observar. É um momento que nós temos, queridos, de se envolver, de descobrir, de saber quem que é a pessoa correta, para poder escolher. Ao invés disso, a gente fica criticando, fica reclamando. Ah, só aparece porque agora é época de campanha, só faz isso que não sei o que, só faz isso que não sei o que. Ah, porque a igreja não se envolve nisso, a igreja não se envolve naquilo. Queridos, eu oro. Senhor, enviam candidatos abençoados, dê condições para eles, Senhor, conseguir votos para o Senhor mudar essa história. Porque deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você sabe por que hoje a gente tem leis no mundo inteiro que nos protege? Porque Deus usou pessoas para influenciar reis e governadores. Deus, Ele quer usar as nossas vidas, queridos. Deus, Ele quer usar a influência boa que você tem, onde você trabalha. Quem sabe amanhã Deus coloca você aí para trabalhar com um prefeito, com um governador ou com um presidente.
e aí de repente você está do lado dele, ele vai tomar uma decisão importante, e você aconselha ele conforme a palavra, e ele muda a história. Nós temos que aprender a parar de reclamar, queridos. Deixa eu te falar um negócio para você. O nosso país não está desse jeito por causa dos governantes não, viu? Engano é seu achar que é culpa dos governantes. É culpa do povo. É culpa nossa. Viu? É culpa da igreja. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que conhecer as pessoas, queridos. Eu não sei se você dá valor para o seu voto, mas eu dou valor para o meu voto. Por quê, queridos? Ah, pastor, mas não adianta nada votar nessa pessoa, porque essa pessoa não vai ganhar. Mas eu vou ficar 4 anos com a minha consciência limpa, porque eu não votei por causa de um favor, não votei por causa de um relacionamento, eu votei consciente. Ah, mas o candidato que você votou nem chegou lá. Não interessa, o importante é a minha consciência ficar limpa. Sabe, queridos, o próprio Jesus falou, né? O que Jerusalém, o que Deus fez por Jerusalém, eles não quiseram a bênção. Toda ação do homem, queridos, vai gerar naturalmente uma reação de Deus. Você quer? Eu te ajudo. Você não quer? Se vira, né? Era minha mãe era isso aí. Você quer? Eu te ajudo. Agora você não quer? Resolva do seu jeito. Mas lembre-se de uma coisa, o problema é seu. Aí minha mãe falava assim: eu tenho obrigação de te ajudar porque eu sou tua mãe, mas quem vai resolver o problema é você, porque você que entrou nele. E hoje tem mãe que o filho entra em problema, ela resolve. Aí terminou de resolver um filho, já entrou em outro. Ele nunca vai deixar de entrar em problema, porque tem uma mãe e o pai para resolver. Ah, pastor, mas um dia eu não vou estar mais aqui. Aí ele vai tomar jeito. Você já ouviu daquela mãe que fala bem assim? Olha só, eu acho que deve ter algum aqui, que o filho em casa não lavava uma louça. Aí a mãe vai visitar o filho na casa dele, está até com um aventalzinho. Virou cozinheiro, profissional. Por quê, queridos? Porque não tem a mamãe mais para fazer tudo. Porque é isso que a gente fala, queridos. Quando eu dava curso de novo, eu falava bem assim: ó, você vai casar, não vai? Mas lembre-se de uma coisa: a tua mulher nunca vai ser a tua mãe. Não espere uma mãe, espere uma esposa, né? Então por isso que as nossas decisões são importantes. Então toda ação do homem vai gerar naturalmente uma reação de Deus. Olha como Deus é bom e deixa claro o quanto é importante fazermos as escolhas certas, queridos. Nós lemos Isaías, né, 1:29. Olha o que 1:19. Olha o que 1:20 diz, né? Coloca no 19, Isaías 1:19, pastor. Isaías 1:19. Olha o que diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Agora olha o 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quer dizer, o Senhor, Ele tem o melhor, mas Ele não vai te obrigar, né? Eu tenho o melhor para você. O Senhor, Ele me fez esse convite há 25 anos, eu tenho o melhor para você. Se você se arrepender e fazer o que é certo, Deus falou para mim: eu vou te colocar contra este povo. Eles vão tentar fazer a tua cabeça, mas eles não vão conseguir te convencer, porque eu sou contigo, eu te fortalecerei. Porque, queridos, as pessoas o tempo todo querendo dominar a gente. As pessoas, queridos, longe de Deus, elas são terríveis. Por exemplo, vamos supor que eu estou longe de Deus, mas eu posso estar na igreja. Quem diz que está na igreja está perto de Deus? Eu não gosto do Irineu, automaticamente eu vou querer que as pessoas que estejam perto de mim não gostem dele também. É um mal, queridos. O mal é terrível. Aí você fala: pastor, é verdade? É verdade, eu vivi isso na igreja. Eu vi com pessoas do lado do pastor Orides que abraçava ele, falava: ah, pastor, como eu te amo. É falsidade pura. E nas costas descia a lenha no pastor. Eu falava: irmão, vai se converter. Por isso que as pessoas nunca foi muito com a minha fachada. Eu falava: irmão, vai se converter. Você abraça o pastor lá agora, está falando mal dele, toma vergonha na sua cara só. Sabe, queridos,
Por isso que é uma questão de escolha, queridos. Olha só, Deus ele falou, ó, se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e for de rebelde, serei devorado à espada, porque a sua boca, diz o Senhor. O que é a pessoa rebelde? Rebelde é aquela pessoa que faz o que quer, viu? Pessoa que faz o que quer, ela tem dificuldade de se submeter, tem dificuldade de se submeter, faz o que quer, né, queridos? E olha, queridos, como o livro de Provérbios nos fala sobre a importância de fazermos a escolha certa. E esse, queridos, esse pequeno versículo de Provérbios, até meu coração acelera quando eu vejo aqui, queridos, que é o que me dá mais medo. Porque aqui eu entendo o quanto é a justiça de Deus, porque na palavra de Deus, Deus fala, Deus nos dá oportunidade, Deus abre porta, Deus mostra caminho, mas eu amo, mas Ele vai arrebentar a sua vida. Mas eu amo, mas ele não é homem para você. Mas eu gosto dela, ela vai te destruir, ela vai te trair. Mas Deus vai mudar. Não, Deus não muda ninguém. Quem diz que Deus muda? Esse versículo aqui me dá temor. E como eu gostaria que ele desse temor em você também. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente sem que haja cura. Você ouviu a vida toda que você tem que fazer isso no caminho do Senhor, e você fez a vida toda quebrada. Um dia você vai ser quebrado, só que não vai ter cura. Pastor, dá um exemplo do Sansão. Olha o que Deus advertiu Sansão. Sansão, cuidado com essas mulheres filisteias. Sansão, cuidado com isso. Sansão, cuidado. Não, mas eu amo Dalila. Ela faz trança no meu cabelo, ela faz minha unha. O que aconteceu com ele? Quando ele foi quebrado, não teve cura. Deixa eu falar um negócio para você. Deus está falando para você: muda, desgramado. Larga a mão de ser ignorante, para de falar mal dos outros. Seja uma bênção onde você estiver. Seja uma bênção dentro da sua casa. Ame o seu pai, ame a sua mãe. Você está maluco, queridos? Por quê? Porque na hora que vir, queridos, o conserto, não vai ter cura não. Por isso que eu falo para você, queridos, tem coisas que as pessoas pedem para mim orar. A minha oração é: Deus, faz a tua vontade. Por quê? Porque eu sei que é um momento da quebra de Deus, e não tem cura. Fala, pastor, dá um exemplo bem perto de mim, queridos, da minha mãe. Minha mãe conheceu Jesus com 15 anos de idade. Minha mãe saiu dos caminhos do Senhor. Minha mãe se reconciliou com Jesus uma semana antes de falecer. Só que Deus falou para mim assim: eu não vou curar ela, porque esse é o momento de eu levá-la. Ela está preparada para me levar. E eu aceitei, queridos. Eu aceitei. E Deus colocou uma paz tão grande no meu coração, queridos, sobre isso. Então por isso que eu falo para você: você faz a coisa errada a vida toda faz errado, a vida toda faz errado, aí começa a dar problema, né? Está casado, trai a esposa, aí trai a esposa a vida toda, aí depois, pastor, separou, e aí? Mas eu quero que ela volte. Eu falei: sua mãe ensinou você a ser mimado, né? Então você trai, agora ela tem que voltar. Pois ela não tem a obrigação de voltar. Não, pastor, mas eu quero lutar pelo meu casamento. Estou desgramado, porque você não lutou pelo seu casamento quando veio a tentação. Quer lutar agora que perdeu? Por que não luta pelas coisas quando vem a dificuldade? Por que não luta pela sua saúde quando você está saudável? Por que não lute pelo seu ministério quando você está nele? Pessoas, queridos, que parecem estrela, né? Por exemplo, está no ministério de louvor, não vem no encontro de homens, não vem no encontro de mulher, não, só quer cantar. Só quero cantar. É assim que é servir a Deus? Não, queridos, nós temos que lutar. Nós temos que nos envolver. Eu sou uma pessoa na igreja, eu tenho um ministério, eu tenho que estar envolvido com tudo. Tem que estar
envolvido com tudo. Vem para a igreja, pelo menos decida ouvir a palavra, não fica conversando, sentado não. Sabe, queridos, chegou na hora do louvor, vamos procurar o nosso lugar, vamos sentar, não fique em pé não, porque é hora do louvor, conversando na hora do louvor. Sabe, tem um cantinho da igreja aqui, queridos, que eu não sei o que eu faço para acabar com esse cantinho, que na hora do louvor é o cantinho da misericórdia, parece que é o cantinho do deslouvor. Porque daqui de cima, quem está aqui de cima, atrapalha quem está aqui em cima. Porque na hora que está o louvor aqui, o cantinho está... E eu sei o quanto isso é difícil, porque eu vivi isso na igreja na hora que eu estava pregando. Sabe, chega na igreja, procura o seu lugar, é aqui que eu vou me assentar, eu vou ouvir o louvor, eu vou louvar o Senhor. Eu não vim aqui para procurar defeito, para fazer nada não, eu vim aqui para buscar a Deus, o meu objetivo é esse. E louve ao Senhor no seu lugar. Começou o culto, senta no seu lugar, procure o Senhor, não fica arrumando cantinho na igreja para conversar. E deixa eu falar um negócio para você, cantinho na igreja para conversar é o quê? Fofoca. É Satanás, queridos, que não deixa a pessoa ficar quieta. Porque só tem uma coisa, queridos, que te atrapalha de ouvir, de louvar ao Senhor e de ouvir a palavra: o mal que está no seu coração. Por exemplo, eu tenho diáconos aqui, que eles trabalham o culto inteiro, mas chega no final da ministração, eles sabem tudo que foi falado. Sabe, eu não estou, pelo amor de Deus, viu, diáconos, os meninos da mídia, viu, pastor Rafa, os meninos do som, não estou falando isso de vocês não, porque vocês têm que ficar em pé, têm que fazer as coisas e tudo, mas eu vou dar um conselho para vocês, diáconos, pessoal do louvor, o pessoal da mesa de som, mesa técnica. Se você está na hora do culto, não permita com que ninguém fique conversando com você. Se vier um irmão começar a jogar a conversa, fala: ô irmão, começou o culto, senta lá no seu lugar. Sabe, queridos? Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz, é bem claro, primeiro você tem que querer e depois você tem que ouvir. Aí tem um problema, eu quero estar na igreja, mas eu não escuto a palavra de Deus, eu não escuto a voz de Deus, eu não sei o que eu devo fazer. Como é que eu vou vencer na vida? Você quer, mas você não ouve. Eu quero ser uma bênção, mas eu não consigo escutar o como eu vou ser uma bênção. Dar ouvido à voz do Senhor é a segunda condição para desfrutarmos do melhor dessa terra. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 15, 26. E disse-lhes, 15, 26, e disse-lhes: se ouvides atento à voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Povo de Israel, vocês ficaram com medo com o que eu fiz no Egito? Deus falando com eles, então, mas fique tranquilo, se vocês me ouvirem, se vocês ficarem atentos, sabe, se toda vez que a Torá for lida, vocês observar, escutar Moisés, ver qual que é os meus caminhos, e vocês fazerem tudo certinho, nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês. Então, queridos, o querer é o primeiro caminho, só que o segundo é o ouvir. O que adianta? Você quer, mas não ouve. O Senhor falou com o povo através de Moisés, né? Também em Deuteronômio 28, 12: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Aí fala das bênçãos. Se o quê? Se ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quem ouve, queridos, muda. Quem ouve, muda. Um dia eu decidi ouvir a voz do Senhor. Primeiro através da vida do meu pastor, quando ele pregava. Sabe, queridos? Depois, queridos, eu quis ter um relacionamento maior. Era tão bom ouvir a voz do Senhor através do meu pastor, que ele me deixou com tanta fome, através da sua imensa sabedoria, que eu comecei a querer e desejar ouvir a voz do Senhor através da leitura da Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, e comecei a ler a palavra de Deus.
Sabe, queridos, por quê? Porque o pastor Orides, ele sempre me ensinou, você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor, não ouvir a voz de pessoas que te agradam. Você sabe por que muitos homens não gostam de vir aqui no Homem ao Máximo? Sabe por quê? Porque aqui no Homem ao Máximo a gente fala que a culpa de tudo que acontece na casa deles é deles. Quem quer assumir a responsabilidade? Pastor, mas minha mulher é brava. Ah, mas a minha mulher é isso. Ah, seu frouxo. Eu já falei para vocês, não existe mulher brava, hein? É que vocês olham para a Débora ali, você acha, né? Ah, o pastor é uma bênção, a pastora Débora é tão em paz, tão... Nossa, a pastora Débora, ela anda até uma fumacinha assim, tão suave que ela anda. Queridos, é igualzinha que você tem na sua casa, não muda nada, filho. A única coisa que muda é a forma de se comportar na frente dos outros. Viu, queridos? Mas tem que ter sabedoria, viu? Não é fácil não. Da mesma forma que eu sei que para ela não é fácil lidar comigo. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Mas nós tomamos uma decisão, né? O Senhor nos falou com amor, queridos, em Provérbios 4:10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Você quer viver bem? Ouve a palavra de Deus. Está vendo como ouvir é importante? Está vendo como é importante você ouvir a palavra de Deus? O Senhor advertiu, queridos, aos que não quiseram ouvir a sua voz. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 7, 23, 24. Mas isto lhe ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. O que eu falei aqui? Maldade, coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Por isso que eu falo para você, queridos, cuidado com a maldade que está no seu coração. Cuidado com aquilo que você deseja. Analisa o teu coração, vê se o teu coração é um coração bom. Pastor, me explica isso. Eu explico. Por quê? Porque eu tenho um coração também, queridos, moldado, tratado. Sabe aquele coraçãozinho que você tem uma pessoa no seu trabalho que não gosta e você fica desejando a demissão dela? Sabe aquela pessoa que você não gosta e fica desejando que a pessoa caia, que as coisas dê errado na vida dela? Cuidado com isso, viu? Isso é um coração malvado. Sabe, queridos? Aquele desejo, né, de você ter um governador ruim e querer que ele morra. Cuidado, queridos. Não seria melhor se ele se convertesse ao Senhor? Não seria melhor se a vida dele fosse ganha pelo Jesus? Por quê? Porque, queridos, é só você que odeia essa pessoa. Você já parou para pensar que Deus a ama e morreu por ela? Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? Aquela pessoa é amada do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Por que você está desejando o mal dela? Porque de alguma forma entrou uma maldade no seu coração. E você precisa tirar, porque você é filho de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Pedindo perdão para Deus, perdoando as pessoas. Sabe, queridos? E aí, queridos, quando você quer e você ouve, você vai comer o melhor dessa terra. Deus sempre abençoou os fiéis com o melhor da terra, queridos. O patriarca Isaac abençoou o seu filho Jacó com o melhor da terra, dizendo: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura do trigo e de mosto. Gênesis 27, 28. Deus havia prometido aos filhos de Israel uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Êxodo 3:8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos hebreus e dos jebuseus.
Sabe essa terra dos jebuseus aqui, quando ela foi dominada? Deus prometeu lá para Moisés. Sabe quem dominou os jebuseus? Davi. Olha quanto tempo o povo de Israel demorou para tomar posse. Por isso que eu falo para você, queridos, se Deus prometeu algo para você, tenha um coração bom, ouça o Senhor, queira isso, porque, queridos, se você não quiser, essa promessa vai continuar na sua vida, mas aí é teus filhos que vão colher e você não vai. A geração, queridos, que recebeu a promessa não foi a que colheu. Eu, queridos, sou a geração que recebi a promessa, porque eu me converti. Eu vim do mundão com 20 anos, eu me converti ao Senhor, o Senhor prometeu. Eu quero colher o que o Senhor me prometeu e eu luto para isso. A minha filha vai colher o que Deus vai prometer para ela. Pastor, e quando que a gente perde a bênção? Se esfriando. Se esfriando. Sabe, queridos, aquelas pessoas que tem época que faz tudo na igreja, tem época que não faz nada. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Porque não faz para agradar a Deus, faz para agradar a si mesmo. Porque quem faz para agradar a Deus é sempre constante e abundante na obra de Deus. Porque eu não estou preocupado com o aplauso dos irmãos, eu não estou preocupado se as pessoas gostam de mim ou não. Eu estou aqui para agradar a Deus e ponto final. Sabe o que eu ouvi do Senhor na terça-feira quando eu saí daqui? Eu já estava com saudade de você. Eu falei, Senhor, e eu também. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes Deus te levanta no ministério e você é tão criticado, você é tão surrado por isso que você tenta mudar. Mas Deus me levantou para exortar e eu vou exortar. Está na hora de tomarmos vergonha na nossa cara e servir a Deus. Parar com frescura. O problema nosso é que a gente é muito fresco. Eu só vou se tiver isso. Sabe, queridos? A palavra de Deus não alisa para a gente não, queridos. Deus, Ele nos deu uma condição. Você quer ser abençoado? Quero. Então escolha a bênção. Escolha ser uma pessoa boa, abençoada. Eu quero te usar. Essa expressão, queridos, terra que emana leite e mel, significa um lugar de fartura e abundância. Você acha que Deus não quer que a gente prospere, queridos? Lógico que Deus quer que a gente prospere. Você acha que Deus não quer que você tenha condições de pagar uma faculdade de medicina para os seus filhos? Lógico que Deus quer que você tenha condições de pagar uma faculdade de medicina para os seus filhos. Só que você tem que querer. O que vai provar se você quer prosperar ou não? É você fazer a coisa certa, trabalhar para isso. É você decidir caminhar, entrar pelas portas e Deus abrir, queridos. Muitas vezes não prosperamos, não somos abençoados, por quê? Porque achamos que a prosperidade de Deus é do nada cair um valor em dinheiro na minha conta. Não existe isso, queridos. Deus, Ele prometeu fazer o seu povo comer o melhor da terra. Joel 2,26, comereis abundantemente e vos fartareis. E louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu lembro quando eu me converti, queridos, ainda eu peguei um restinho daquela época. Você é crente? Coitadinho. A gente tinha dó de crente naquela época. Coitadinho, tão calor e ele com terno indo para a igreja. Tadinha, doidinho, fica na porta da igreja gritando glória a Deus, aleluia. Queridos, o dia que eu descobri, queridos, a potência que nós somos, por causa do Deus que nós servimos, queridos, é por isso que o mundo tem raiva da gente. Eles não têm dó da gente, eles têm raiva da gente. Sabe? O Senhor sempre promete o melhor da terra para o seu povo obediente. Viu? Povo obediente, não é aquele que faz o que quer não, viu? Zacarias 8,12, porque haverá semente de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, o céu o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, e eu quero concluir essa palavra aqui. Deus sempre tem o melhor para nós. Só que nós temos que caminhar com Ele. E deixa eu falar um negócio para você.
não é Deus que retira a presença dele das nossas vidas, somos nós que mandamos ele embora. Como mandamos Deus embora? Através das nossas decisões, através das nossas escolhas. Sabe, queridos, o Senhor ele já havia prometido paz e tranquilidade ao seu povo. Olha o que ele diz em Levíticos 26:6: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. A história, queridos, bíblica mostra que Israel comeu mesmo o melhor da terra, enquanto vivia em comunhão com Deus. Israel comeu o melhor da terra, enquanto vivia em comunhão com Deus. Você vai comer o melhor dessa terra se você viver em comunhão com Deus. As pessoas me perguntam assim, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, falou: Rubens, você é religioso? Eu falei: não tenho religião não. Era uma pessoa muito importante, e dentro do meu carro tinha uma Bíblia. Aí a pessoa falou bem assim: mas eu não entendo, você falou que não tem religião, mas tem uma Bíblia dentro do seu carro. Eu falei: não, aí é outra coisa, eu sou filho de Deus, e a Bíblia revela o que o Pai é para mim. Você perguntou se eu tenho religião. Não tenho religião, não sou religioso, eu sou filho de Deus. E por que a Bíblia está aí no meu carro? Porque onde eu estou eu levo a Bíblia, porque eu quero saber, conhecer qual é a vontade do meu Pai para mim. Porque já que eu sou filho de Deus, o filho é natural, viu, queridos? Filho que não faz a vontade do pai, ele é o quê? Rebelde, não é? Pródigo, né? O que acontece com o filho pródigo, rebelde? Passa dificuldade, né? Mas o filho, o certo do filho não é fazer a vontade do pai? Não é isso, não é o certo, fazer a vontade do pai? Então imagina, todos nós aqui somos filhos de Deus. Imagina se todos nós que estamos aqui hoje decidimos fazer a vontade do Pai. Queridos, eu vou falar um negócio para você: ninguém segura a gente mais não. O problema, queridos, é que muitos decidem não fazer a vontade do Pai, está preso na sua vontade. Então o povo de Israel, queridos, enquanto eles viveram em comunhão com Deus, eles comeram o melhor da terra. 1 Reis 4:25, Judá e Israel habitaram confiados, cada um debaixo das suas videiras e debaixo de sua figueira, desde Dan até Betseba, todos os dias de Salomão. 2 Crônicas 1:15, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como os sícomos que estão nas planícies. 2 Crônica 20:30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deixa eu te falar um negócio para você. Você quer ter paz, quer ter repouso, quer ter descanso na sua vida? Tenha um relacionamento com Deus. Sabe, queridos, não busque coisas. Não venha na igreja para ver o pastor Rubens pregar. O pastor Rubens, coitado. Venham para a igreja para ouvir a palavra de Deus e o que Deus vai falar para você ter coragem de mudar. Não venha para a igreja para ver o ministério de louvor aqui da igreja cantar, né? Porque o ministério de louvor, apesar de ser muito bom, apesar de ter uma unção sobrenatural, se tirar a presença de Deus aqui, acaba tudo, queridos. Vai ser só instrumentos tocando, fazendo barulho, e vozes fazendo barulho. Porque o que faz toda a diferença aqui é Deus, queridos. Aleluia. Se nós, queridos, decidirmos ter um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento vai melhorar uns com os outros. Nós vamos ser uma bênção. Deixa eu te falar um negócio para você. Antes de eu ser uma bênção para Deus, eu tenho que ser uma bênção para Dani. Eu tenho que ser uma bênção para o Luciano. Eu tenho que ser uma bênção para a Larissa. Eu tenho que ser uma bênção para a irmã Naná. Eu tenho que ser uma bênção para os diáconos. Eu tenho que ser uma bênção para o meu pai. Aí sim, eu vou ser uma bênção para Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Tem um louvor aí.
Feche os teus olhos. Se você sentir vontade de colocar a mão no seu coração, assim coloque. Só precisa tomar posse. E para tomar posse você tem que ter disposição. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para mim. Você tem que querer o melhor. Há 25 anos atrás eu decidi, eu quis o melhor. E hoje eu vejo o quanto Deus fez na minha vida.